Ei, Mauro. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte. Bom dia, tudo bem por aí? Tudo certo, tudo tranquilo. E essa primavera no Espírito Santo? A primavera, ela sempre tem assim alguma peculiaridade aqui pra gente, porque é o início da nossa estação chuvosa, né? Isso. Então, a primavera pra gente acaba trazendo mais precipitação, mais instabilidade para o estado, que acaba resultando em mais tempestades, em mais condições de tempo severo aqui pra gente, né? Uhum. E isso já é para agora? Porque a gente viu um alerta meteorológico da Marinha, né, de ventos fortes, possibilidade de chuva de hoje para amanhã. Sim, a gente tem sim. A gente tem um alerta vigente, inclusive o alerta da Defesa Civil segue vigente. Esse alerta ele é de intensidade moderada de vento, vento costeiro. Também existe a possibilidade de ventos intensos também na região sul, região do Caparaó, região serrana e região central, justamente porque ele forma uma espécie de gradiente de pressão, onde o fluxo e intensidade de vento ela acaba aumentando, né? Direcionando para um centro de baixa pressão que se encontra avançando junto da frente fria. Então, Uhum. com isso, a gente acaba tendo essa intensificação de ventos. Os ventos eles devem durar e devem se manter de forma bem intensa, principalmente na faixa costeira do sul do estado, até amanhã no final do dia. E qual é a velocidade desse vento? E a Alguns intensidade, né? registros, alguns registros chegaram de estações meteorológicas chegaram a registrar ventos de 65 a 70 quilômetros por hora. Então são ventos bem intensos, são ventos bem significativos em termos de rajadas de vento, né? E isso de ontem para hoje, Mauro? Isso de ontem para hoje. Eita! Você viu o tornado lá no sul? Sim, sim, eu estou sempre acompanhando. Assim, as condições atmosféricas do Sul elas são um pouco diferentes do que a gente vive aqui, né? Então, Uhum. assim, lá existem muitas outras questões, muito mais disponibilidade de umidade, instabilidade também. Então, assim, as condições do Sul elas são mais propícias a esse tipo de evento. Não que seja impossível acontecer no Espírito Santo, mas não existe nenhuma previsão que indique algo parecido aqui pra gente. É, eles tiveram até uma casa, né, que foi arrancada, foi parar em cima de um carro. Isso, Em Santa Santa Catarina. Catarina. Isso, em Isso. Santa Catarina. A casa ela foi realmente foi arrancada e foi parar em cima de um carro. A- A natureza ela é muito incrível, Fernanda. Assim, existem algumas condições que se tornam em fenômenos tão extremos e tão fortes que às vezes assim nos assusta de ver isso. Mas existe sim a possibilidade de condições muito estáveis de tempo que possam provocar tempestades extremas, com vento extremo, com chuva extrema, para essas regiões lá do sul. Não Uhum. para cá para a gente não tem nada não. Mas mesmo assim a velocidade aí, a intensidade chegou a 70 a 75 quilômetros. Entre 65 e 70 quilômetros por hora. Você sabe me E dizer onde? foi em Presidente Kennedy, foi o registro. Entendido. O que que acontece com um vento de 70 quilômetros por hora, Mauro? Esse vento, ele varia muito, porque varia muito, por exemplo, se ele é um vento sustentado, se ele é um vento de rajada de vento. Então, existe essa variação. Então, às vezes o vento sustentado, ele não é um vento tão prejudicial para a gente, tão perigoso. Ele é um vento que ele acaba acarretando muito mais, por exemplo, em sedimentação, em erosão. A rajada de vento já é diferente. A rajada de vento é aquela mudança de vento brusca. Essa rajada é mais perigosa. Então, assim, esse vento nordeste, essa componente nordeste, ela é uma componente muito mais atrelada ao vento sustentado. Então, não chega a ser um vento tão perigoso. Claro que ele incomoda, claro que ele traz certos transtornos, mas ele não tem mudanças bruscas de vento. Agora, quando nós temos a componente do vento sul, que é o que deve acontecer em alguns dias, a gente tem uma passagem de uma frente fria, essa passagem da frente fria ela acaba fazendo a componente de vento mudar de nordeste para sul. Aí, esse tipo de vento ele é mais perigoso para a gente porque esse tipo de vento ele acaba tendo muito mais variação de intensidade. Então a gente começa a ter muito mais a componente de rajadas de vento e essa sim é mais perigosa para a população. É, diz que o vento, quando é nordeste, ele leva a chuva embora. E o sul traz, é isso? O sul traz a chuva, justamente por conta da frente É. fria. Aham. Então, assim, nós temos essa massa de ar polar vindo. Isso é até engraçado, porque é uma curiosidade. Assim, hoje, a temperatura mínima hoje, no sul do estado, mínima prevista é 22 graus. E já para quinta-feira, a máxima prevista é 22 graus. Então nós Olha. temos uma diferença de temperatura muito grande, justamente porque essa frente fria ela está vindo, ela está deslocando essa massa de ar polar, e a partir do momento que essa massa de ar polar ela começar a atuar aqui para a gente vai ter essa sensação de queda de temperatura bem evidente para a população. E essa queda de temperatura avança a região metropolitana? Avança, as temperaturas devem cair no estado todo.
Então, de 24 até 28 de setembro, a gente deve ter temperaturas abaixo da média climatológica. Quando eu falo a média climatológica, assim, a gente costuma analisar ao longo dos últimos 30 anos quais são as médias respectivas a cada mês. Então, quando eu levo em consideração essa média ao longo dos últimos 30 anos, a minha temperatura ela vai se manter abaixo dessa referência, né, dessa média Uhum. climatológica. Entendido. E aí a gente passa por um início de primavera quente, né, desses dias, apesar do vento, e a temperatura cai ao longo dos próximos dias, E a temperatura cai ao longo dos próximos dias, com possibilidade de chuvas também. com A gente possibilidade tem, de. a gente tem possibilidade de chuva já a partir dessa madrugada no sul do estado. Então, ali a região de São José do Calçado, Mimoso do Sul, Guaçuí, Presidente Kennedy, a partir dessa madrugada já existe possibilidade de algumas pancadas de chuvas de fraca intensidade. Ô, Ao Mauro, longo. Sim? perdão, pode finalizar seu raciocínio aí. Não, não, eu só ia complementar que ao longo do dia 23 a frente fria avança e aí nós temos possibilidade de chuva para o estado inteiro. Entendido. A gente sabe, né, como você já lembrou até logo na primeira fala, a gente chega com primavera traz o período de chuvas de volta, né, para o Espírito Santo. Só que ele Sim, costuma ser mais intenso de outubro em diante, né, e com mais intensidade ainda novembro e dezembro. exato. Qual é o prognóstico de vocês para essa nossa primavera? Então, nós temos o prognóstico é de que as chuvas sejam acima da média, né? Daquela mesma média que eu te expliquei de 30 anos, que as chuvas sejam acima do esperado. Então, assim, é uma transição da estação seca. O inverno, ele marca bem uma estação seca aqui pra gente, né? Então, a gente tem alguns municípios, assim, com pouquíssimos registros de precipitação. Já nessa mudança de primavera, nós temos essa transição, ou seja, nós temos mais disponibilidade de calor, mais disponibilidade de umidade, então, em consequência disso, acaba ocorrendo mais chuvas, né? Nós temos características mais propícias para a formação de nebulosidade, consequentemente chuvas. Para o mês de outubro, não existe uma característica tão evidente se as chuvas elas serão acima ou abaixo da média. Até então, a tendência é que as chuvas se mantenham na média. Então, isso é uma condição relativamente boa, porque não existem tantas variações, mas se você parar para pensar por outro lado, a questão de queimadas, questão de incêndios em áreas agrícolas acaba sendo prejudicial. As chuvas elas são nossas aliadas nesse caso, né? Já Uhum. para novembro, as chuvas, o prognóstico de chuvas são chuvas acima da média. Então, em novembro nós temos um prognóstico, alguns modelos indicam até 60% acima da média em probabilidade de chuvas, o que corresponde para a gente a alguns volumes bem expressivos. Então, a gente já ligou um alerta para novembro, um alerta mental, né? Não é um alerta divulgado, aonde a gente já está analisando com mais carinho esse mês para realmente estar preparado. Se as chuvas elas vierem acima da média, a gente está preparado com todo o nosso sistema de tecnologia e informação para deixar a população bem informada e protegida. Porque é o risco de alagamentos e enchentes, não é isso? A gente está tratando disso. A gente tem mais que o dobro, né, da média. Mas 60% acima, então assim, é bastante chuva, porque novembro já se trata de um mês chuvoso. E um dos fenômenos, que é um fenômeno bem característico, que ele começa a atuar em novembro, é as ACAS, que a gente chama, que é a Uhum. zona de convergência do Atlântico Sul. Então, assim, quase toda a umidade oriunda da Amazônia, ela forma como se fosse um corredor de umidade. E esse corredor de umidade, ele acaba fazendo um fluxo em direção ao oceano. Então, esse fluxo, ele acaba trazendo muita, muita umidade. Conforme ele vai encontrando regiões aquecidas, regiões mais quentes, então, esse fluxo de umidade, ele se transforma em tempestades muito fortes. Então, são tempestades que às vezes têm duração de 3, 4 dias e provoca chuvas muito, muito intensas. Então, assim, a gente liga um alerta para esse tipo de sistema, que ele traz chuvas muito intensas. Mas É. também lembrando que é um tipo de sistema que também nos ajuda na nossa recarga hídrica. Então, ou seja, sem ele a gente está muito prejudicado por falta de água, ao mesmo tempo que ele gera precipitações extremas e pode trazer riscos. Nossa, é uma balança o tempo todo para equilibrar, né? A necessidade da água para consumo, para irrigação e o quanto que ela chega para evitar, por exemplo, um desastre, né, ambiental. É uma balança. É exatamente isso, é uma balança. Porque se ela não vier, é muito prejudicial da mesma forma. A gente tem um problema de desabastecimento hídrico absurdo, que não acaba acarretando em muitos problemas, porque aí vai ativar um montão de sistemas de caminhão-pipa, de problemas de irrigação. O pessoal agrícola acaba não tendo água suficiente para suas plantações, ao mesmo momento que se ela vier de forma extrema, também é prejudicial. É prejudicial por conta de encostas, por conta de alagamentos, inclusive a parte agrícola pode ter perda, né?
das áreas de plantações se for uma chuva excessiva. Então, assim, é uma balança, é literalmente uma balança. Mauro, eu vi que vocês aí na Defesa Civil, vocês estão fazendo vários planejamentos, né, nesse mês de setembro e vão fazer um simulado de desastre em outubro. Sim, existe esse simulado em outubro. E como é que é um simulado que vocês estão se organizando para outubro? Todo município vai ter que ter uma estratégia para lidar com isso? O simulado, ele já é um simulado mais na ponta de lança, né, que se fala. Ele é um simulado pós-desastre. Então, assim, ele é um simulado onde existem certos parâmetros que vão ser definidos, é como se o desastre já tivesse ocorrido. Então, é um simulado muito mais para organizar mobilização. Mobilização das viaturas, mobilização do pessoal, deslocamento. Então, essa mobilização é muito importante no momento de desastre, porque cada minuto conta muito. Então, se eu tenho um problema de desastre, 1 hora, 2 horas de diferença entre organização e mobilização faz muita diferença na vida das pessoas que estão necessitadas no local de desastre. Uhum. E o caso clássico é Mimoso, 2024? Esse caso é muito clássico. Esse caso é muito clássico. 2024 existe em 2013 também, foi um desastre muito Sim. intenso. Então, assim, o desastre ele é muito ruim. É evidentemente muito ruim. Mas ele nos deixa muitas lições. E a gente precisa aprender com isso. Então, assim, essa parte de aprender, de absorver, de entender o que houve de errado, o que foi feito de errado, o que foi feito que foi bom para eu absorver e eu replicar isso daí. Então, esse estudo pós o desastre, ele é muito bom, ajuda muito a Defesa Civil, tomada de decisão. Então, o simulado ele embarca muito dessas características, do que já aconteceu no passado, para replicar e a gente ter uma resposta mais efetiva. Mauro, só para finalizar, quem está nos ouvindo aqui, né, a gente sabe que vento traz ressaca, ondas altas e dificulta, né, a circulação de embarcações. Quais são os riscos, cuidados, atenção que essas pessoas também que usam muito o mar precisam de ter? Sim, esse vento, o vento de componente nordeste, ele não é um vento muito propício a essa parte de agitação marítima, de ressaca. Então, assim, ele é um vento que ele deixa o mar picado, ele traz mais ondulação, mas não a ponto de causar ressaca. Agora, a componente de vento sul, sim. Essa componente de vento sul, a gente costuma dizer que ela causa um empilhamento da costa. Então, nós temos lua nova. Então, lua nova é a lua que nós chamamos de lua de Cisígia, né? Maré de Cisígia, porque é aquela maré mais alta. Com o vento sul, sim, a gente tem um prognóstico aí de ressaca entre os dias 25 a 28. Então, assim, provavelmente a Marinha vai acabar emitindo algum aviso por conta disso, por conta do mar mais grosso, né? O mar mais alto, com possibilidade aí de ondas também mais intensas para quem está na parte offshore, na parte fora da costa. E para nós que estamos na parte litorânea também, né? O mar muito agitado, aquela água mais escura por conta de forte agitação marítima. E então, assim, sempre fica os avisos, né? Avisos principalmente aos navegantes para ficar sempre de olho nos boletins da própria Marinha, inclusive nos boletins da Defesa Civil, que a gente acaba emitindo sempre alguma nota a respeito de agitação marítima. Te agradeço muito, viu, pela sua gentileza sempre conosco, hein? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Bom trabalho aí, tá? Igualmente, Fernanda. Até mais.